Ciao, tifoso bianconero, muito bem tornato. Hoje, dia 28 de janeiro de 25, data importante, aniversário de Gianluigi Buffon, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, e que para mim foi ali, ó, pau a pau com o Dino Zoff, o goleiro da Copa do Mundo de 82 da Itália. Acho que o Buffon foi um pouco melhor porque pegou mais pênaltis. É bem verdade que na época do Zoff eram cometidos menos penalidades. Enfim, parabéns para o Buffon, se eu não me engano são 47 anos, o nosso eterno Didi Buffon. Esse é o Finestra Bianconera, como você está vendo, a gente já chega falando da Juventus, dos grandes ídolos, tudo que é referente ao mundo bianconero. Então eu peço para vocês que inscrevam-se no Finestra, ativam o nosso sino, hoje esse sino aqui com a cara do vulcão, o Etna, porque hoje o vídeo está bem ativo, assim como o vulcão siciliano. E dizer o seguinte para vocês, é um vídeo muito esclarecedor, eu diria um vídeo explicativo sobre o momento atual da Juventus. Não por acaso eu coloquei aí na capa o presidente Ferreiro, e nós vamos aqui tentar explicar para vocês o porquê certas coisas que estão acontecendo na Juventus, que estão desandando, e a gente, como torcedor do lado de fora, fica sem entender. Antes de mais nada, é preciso dizer para vocês o seguinte: a mentalidade do europeu é diferente, tanto dos torcedores como dos diretores, né, dos dirigentes esportivos europeus. Isso não é só a Juventus, é de um modo geral. Por exemplo, né, os torcedores aqui acostumam muito, quando o time não classifica, vão protestar no centro de treinamento, vão, enfim. Lá não é assim. Lá a torcida faz o seu protesto, às vezes durante o jogo com alguma vaia e tudo mais, às vezes colocam uns cartazes durante a semana, mostrando lá sua indignação com a diretoria. É diferente, é uma coisa cultural, não quer dizer que eles são passivos, é um detalhe cultural, tá? E aí eu vou entrar nessa parte da diretoria. Usando um paralelo aqui com o futebol brasileiro, a gente vê muito os torcedores cobrando sempre reforços, né, principalmente quando é um time grande, porque tem que buscar títulos, tudo mais, o que a gente sabe que acontece nesse sentido. A mentalidade do dirigente europeu é muito, mas muito diferente dos tradicionais cartolas que nós temos aqui no Brasil. Exceção feita atualmente, um abraço aí para os meus amigos palmeirenses do grupo, a gestão do Palmeiras, que é administrado como uma empresa nos últimos anos, né? Nos últimos 3 anos principalmente. Então, fica mais difícil, por isso que nós, torcedores, principalmente vocês que estão aqui no Brasil, às vezes não entendem certas situações que, por exemplo, eu vejo muita gente falar, mas o Ferreiro é um banana, o presidente Ferreiro, né? Gianluca Ferreiro. O que ele está fazendo ali? Não entende nada de bola, não contrata. A Juventus perde jogadores aí que não deveriam sair, como o Danilo, né? É diferente. É diferente o pensamento do europeu para administrar um clube. Era assim também com o Agnelli. Só que aí é que entra o grosso do vídeo. Vou tentar aqui explicar com calma, depois dessa introdução. A Juventus contratou, alguns anos atrás, o Cristiano Ronaldo. Entendam o que eu vou dizer com muita calma. E o Marotta, que era nosso diretor de futebol, foi contra, por causa do alto salário e pela idade do Ronaldo. Esse foi um dos motivos que o Agnelli afastou o Marotta. O outro era um outro motivo, envolvido com torcida e tudo mais. Muito bem. Acho que era 31 milhões que ele ganhava, 30 milhões, 31. Se eu não tiver errado, acho que só o Neymar ganhava um pouco a mais que ele, acho que era 33 no Paris Saint-Germain, enfim. Dos 3 anos que a Juventus teve o Ronaldo, 2 foram com estádios vazios. A maior fonte de receita é o estádio, né?
dia de jogo ali, e não só o estádio, a loja fica uma fila quilométrica para entrar na loja da Juventus. O problema é que a Juventus, o mundo passou pela tenebrosa pandemia. Antes que alguém diga, mas você está culpando a pandemia. Não, estou dando um passo atrás para vocês entenderem o processo todo desse momento da Juventus, porque tem a ver. Então, por 2 anos, a Juventus teve que pagar o Cristiano sem ter receitas, tá? Isso causou um problema muito sério depois da pandemia. Não só na Juventus, teve em outros clubes também, é bom que se diga, né? Mas nós estamos aqui falando da Juve. O que acontece? Com a saída do Ronaldo, aliviou a folha, tudo mais. Acabou a pandemia, o estádio voltou a encher. Porém, ainda com o Agnelli, houveram mais alguns desmandos dos seus diretores esportivos e a coisa começou a ficar complicada. Calma, a Juventus não está quebrada, a Juventus não está falida, a Juventus não está à bancarrota, como a gente diz. É justamente para evitar que um dia isso possa acontecer que nesse momento a Juventus toma essa posição do ferreiro que eu já vou explicar para vocês. Então, na realidade, a Juventus sempre foi um clube sério que nunca deu o passo maior que a perna. Contratar o Ronaldo não é que foi um passo maior que a perna. O que ninguém contava era você ter que pagar um dos salários mais altos do mundo sem ter receita. E aí é como se tivesse feito o passo maior que a perna. Ninguém tem culpa na história, o Ronaldo não foi o erro, ninguém tem culpa. Foi uma fatalidade que aconteceu e isso perdurou na sequência. O que fez então o seu Welcome? Depois que teve o problema da plusvalência, o Agnelli meteu a mão pelo pé pelas mãos nas últimas administrações, apesar que eu gosto dele, viu que a Juventus estava gastando muito dinheiro num momento pós-pandemia. Não era o momento de gastar. E aí ele afastou o Agnelli também por isso. Naquele momento, que a Juventus ainda respondia aqueles processos, aquela palhaçada que fizeram de tirar 9 pontos, contrataram alguns advogados para fazer parte da diretoria e trouxeram para a presidência o Ferreiro, que era justamente com um objetivo. Qual o objetivo do Ferreiro diante da cadeira da presidência? Ajustar as contas da Juventus. Esse é o objetivo número 1. Depois a parte esportiva, depois a parte competitiva. Enquanto não ajustar as contas, não vai entrar para valer nos campeonatos. É uma coisa que eu já desconfiava, mas eu tive a confirmação na quinta-feira passada. Não gosto disso como torcedor, né? Que o foco da Juventus nesse momento é ajustar as contas e não competir. Isso explica muita coisa. Antes que alguém diga assim, mas espera um pouquinho. Um clube como a Juventus não pode deixar de competir. Ela não está deixando de competir, tanto que ganhou uma Copa da Itália contra a Atalanta, que ninguém esperava. Tá? Isso a gente não pode esquecer. Ou bem ou mal foi um título. E tudo que o Juventus tem feito agora no mercado, que gastou muito dinheiro, é verdade, mas só que as saídas, né, o mercado de saídas do Junto ele foi excelente. A Juventus arrecadou muito mais do que gastou. A mentalidade vencedora, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, o próprio Copy Miners. Todo mundo queria o Copy Miners em janeiro. A novela se arrastou até o fim. Eu me lembro disso, que até falei, vai até os últimos dias. E a pessoa estava meio desanimada, achando que não vinha mais o Copy. E aí tinha até aqueles memes, né? Eu vou dormir sonhando com o Copy e vou acordar com o Bernardeschi, por exemplo. Foi um jogador caro, 60 milhões o Copy. Se vocês forem lembrar, o Copy Miners foi caro naquele momento. Então, em momento algum, abriu mão. Não é porque o objetivo número 1 é ajustar as contas que o time vai deixar de competir, não. Tentou fazer o melhor possível, trazendo um jogador do quilate do Copy Miners que todo mundo queria. E trouxe outros, enfim. Isso que eu estou dizendo para vocês é uma maneira bem resumida de deixar bem claro que
o objetivo do Ferreiro e o objetivo do Scanavino e do Elkan, nesse momento, não é ser campeão, não é montar um time para entrar para ir para as cabeças na Champions, é ajustar as contas. É o objetivo 1. Por isso que o Giunto lhe disse, claro que é declaração de fachada, porque se a Juventus não tivesse empatado tanto, estaria brigando pelo título. Mas por isso que o Giunto lhe disse que o objetivo é o 4º lugar. Porque o 4º lugar leva para a Champions, é dinheiro. Não é que eles não têm ambição, é que o objetivo número 1, nesse momento, infelizmente, é ajustar as contas. A Juventus, alguém pode dizer, mas o Elkan tem muito dinheiro, o Elkan é rico, ele pode bancar, mas não é assim que funciona. A Juventus, ela anda com as próprias pernas, autossustentável, sempre foi assim. Na época do velho Agnelli era assim. Então o Elkan, ele separa, uma coisa é a Ferrari, outra coisa é a Juventus, outra coisa é a Exor. E tá certo. Sabe por que tá certo? Agora, para os mais novos isso aqui. Nós vivemos hoje uma situação, fiquem calmos, tá? Não se assustem com o que eu vou dizer. Nós vivemos hoje uma situação muito, mas muito, mas muito parecida com a da Inter no final dos anos 90. Estou falando situação extracampo, tá? Financeira. Final dos anos 90, início dos anos 2000, quando o presidente da Inter era o Moratti. O Moratti não teve a responsabilidade que está tendo o Elkan. Ele tentava sair da fila de qualquer jeito e gastava milhões. Trouxe o Vieri. Por exemplo, o Roberto Carlos, lateral, ficou muito pouco tempo na Inter. Por que ele ficou pouco tempo na Inter? Porque a Inter não conseguia depois pagar o resto do salário dele. Não é que a Inter não pagou, a Inter pagou. Só que não teve uma renovação de contrato, porque era um peso ter o Roberto Carlos no elenco. Por isso que ele ficou pouco tempo na Inter e acabou indo para o Real, né? O Vieri arrebentou com as contas da Inter. E o Moratti não pôs um cara lá para segurar a bronca. A Inter foi vendida, todo mundo viu o que aconteceu, venderam para o chinês, depois passou para outro chinês e tudo mais. Eu não quero isso para a Juventus. Eu prefiro ficar 5, 6 anos sem ganhar nada, arrumando as contas, e depois voltar com tudo e ganhar, do que de repente fazer um monte de contratação, afundar ainda mais financeiramente e ter que passar o clube para as mãos de um chinês, Deus me livre. Isso é 1000 vezes pior. Lembrando que existem também ciclos. Quando o Platini pendurou as chuteiras em 87, a Juventus tinha sido campeão de uma vez em 85. De 85 a 95 foram 10 anos para ganhar o Scudetto. Foram 10 anos sem ser campeão italiano. Um mísero título da Copa Itália em 90. Mísero entre aspas, tá? Porque a gente ganhou do Milan em Milão, aquele time do Milan que era o melhor time do mundo disparado, né? Dos holandeses Gullit, Van Basten e Rijkaard. Só para dizer para vocês que isso também acontece mesmo quando tinha o velho Agnelli. Então, juntando-se essa coisa de ciclos que se terminam, né? A gente ganhou 9 anos seguidos, disputamos o título europeu 2 vezes. Somado isso com essa questão financeira, a Juventus, na minha opinião, agora que eu sei disso, confirmado, está agindo de uma maneira correta. Ajustar a casa financeiramente. Repito, não é eu que estou falando porque eu quero. É a informação que eu passo para vocês. Então, o Scanavino e o Ferreiro, principalmente, eles estão lá para isso. Eles não estão lá para agora pensar num time competitivo. Eles estão para ajustar as contas. Se o objetivo nesse momento, se o projeto nesse momento é ajustar as contas, eles estão no lugar certo. É eles que têm que estar lá. É por isso que a gente não vê neste momento, a figura de um Del Piero, de um Chiellini, de um Buffon na diretoria. Porque nesse momento não interessa ter gente de futebol e gente da economia. Então, esse é o resumo do vídeo. O objetivo número 1 da Juventus nesse momento não é ser campeã, é ajustar as contas. Então, é inútil, como a gente fala na Itália, criticar o Giunto. O Giunto ele não contratou fulano, porque não. O Giunto ele contratou quem o Motta pediu. E aí entra a parte final do vídeo. O fato da Juventus colocar como objetivo principal a parte financeira e não a parte esportiva, competitiva, não quer dizer que o time não tem que entrar para ganhar em campo. Os jogadores que o Motta pediu e os jogadores que a Juventus tem
Era para a gente estar ali brigando com o Napoli. O Koopmeiners seria titular em qualquer time da Itália, inclusive na Inter. O Bremer seria titular até do Real Madrid. Tudo bem que machucou, enfim. O Thuram seria titular na Inter. Esse time era para entregar mais. Ou seja, mesmo a Juventus mirando a parte esportiva em segundo plano, o time era para estar brigando lá em cima. Ou seja, o fato de não priorizar ser campeão, não montar um time mais forte, não quer dizer que montou um time porcaria. Não quer dizer que não é para entrar para ganhar de times como Bolonha, Parma, Fiorentina, enfim, Torino, Cagliari. Ou seja, a responsabilidade do Mota é fazer esse time jogar. Isso é uma outra coisa. Só para deixar claro aqui que o objetivo da diretoria não é o futebol nesse momento. Isso explica muita coisa. Então eu não vou criticar o Ferreiro. Ah, é um banana. Não, ele não é um banana. Ele está lá para ajustar as contas. Então ele é o cara que tem que estar lá. Não é o Del Piero que tem que estar lá para ajustar as contas. Infelizmente, esse é o momento atual da Juventus, que a gente tem que passar, e já estamos aí 5 anos sem vencer, ou seja, acredito que as contas já estão quase ajustadas. Em breve, como disse o Platini, a Juventus vai voltar a ser Juventus, a Juventus vai voltar a vencer, e por que não a gente tentar beliscar a Copa Itália, desde que o Mota coloque esse time para jogar, e a quarta vaga na Champions, que pode ser 5, não está descartada. A Lazio perdeu da Fiorentina, o resultado foi bom, então a gente pode brigar sim pelo quarto lugar, que é financeiro. Ou seja, mesmo a Juventus tendo esse raciocínio a priori de não priorizar a parte esportiva, ela tem consciência do prejuízo financeiro que vai ser a ausência na próxima Champions, se não ficar em quarto ou até em quinto, se abrir a quinta vaga. É isso. Acho que eu fui bem esclarecedor. E o que eu posso falar para vocês? Amanhã tem o jogo contra o Benfica. É bom vencer para escapar da parte mais forte, não porque eu tenho medo do Real Madrid nem do Liverpool, mas que é porque quanto mais fases você passa, mais dinheiro na conta, já que é um vídeo para falar das finanças da Juventus. Like no Finessa, inscrição no canal, sempre Forza Juve. Fino alla fine, e eu tenho certeza que muito em breve o Ferreiro está preparando o terreno para um outro presidente mais ligado ao futebol. Tenho quase certeza disso, tá bom? Ci vediamo ragazzi, boa terça-feira a todos.